Olá, tudo bem? Eu sou a Renata Castro e o que eu vou te apresentar agora pode literalmente te salvar de cometer o que eu considero o maior erro que os coaches cometem quando se trata de identificar uma crença limitante e trabalhar com ela durante o processo. A primeira coisa que você precisa entender é que existem dois tipos de caminho que você pode seguir quando se trata de crenças limitantes. O primeiro é o que a maioria dos coaches tem seguido atualmente. Eles começam ali a atender o cliente, identificam minimamente uma crença, não tem tanta certeza se de fato aquilo é uma crença e o quanto pode atrapalhar no processo, e fazem duas coisas a partir disso. Eles aplicam ali uma ferramenta superficial que aprenderam lá na formação e mais nada, sem gerar de fato o resultado real na vida do coach. Ou simplesmente eles ignoram aquela suposta crença e seguem o processo sem fazer qualquer tipo de trabalho em torno disso. A maioria dos coaches atualmente escolheram esse caminho por medo. Eles têm medo de lidar com a crença do cliente porque isso de fato é muito sério. O segundo caminho que poucos conseguem trilhar até hoje é o caminho dos coaches que conseguem gerar transformações muito mais profundas nos seus clientes. Simplesmente por conseguirem lidar do jeito certo, tanto com as suas crenças quanto com as crenças dos seus coaches. Eu preciso agora que você preste muita atenção no que eu vou te explicar. A diferença entre esses dois grupos é bem simples. Aqueles que não conseguem lidar com as crenças dos seus coaches estão cometendo exatamente esse que eu considero o maior erro. Já os que conseguem gerar transformações mais profundas não cometem esse erro, simples assim. E aqui está o grande erro. Os coaches não mantêm o quê? A consistência ao trabalhar com crenças no processo de coaching. Muitos coaches até fazem uma sessão de crença, mostram para o coach que aquela crença está atrapalhando ali o que eles querem, preparam toda uma estrutura para fazer a mudança de pensamento, montam um plano de ação, mas depois simplesmente esquecem. Não incentivam mais a mudança de mentalidade do coach ao longo do processo. Ou seja, não geram transformações profundas na vida do coach. O resultado disso é que o cliente sai do processo sendo exatamente a mesma pessoa que chegou. Ele pode até alcançar o objetivo que ele veio buscar no processo, mas vai embora com a mesma mentalidade que chegou. E o que você acredita que pode acontecer logo depois que ele voltar para o contexto normal da vida dele? É bem possível que logo todos os problemas já estejam de volta. O coach, por sua vez, ele reforça a cada atendimento que de fato não tem capacidade para lidar com crenças limitantes. E isso vai gerando um ciclo bem desagradável que tende a afundar cada vez mais também a mentalidade do próprio coach. E o que você deve fazer para evitar esse erro e gerar de fato a transformação muito mais profundas na vida dos seus clientes? Uma vez que você identifica e decide lidar com ela, é preciso manter o quê? Consistência ao longo de todo o processo. Você precisa continuar testando o seu coach ao longo do processo todo, para entender se de fato aquele plano de ação específico que foi criado para trabalhar aquela crença continua sendo implementado por ele. Muitos coaches, eles tendem o quê? A abandonar o plano ao longo do processo, principalmente porque o coach deixa de cobrar e mantém o foco apenas no objetivo principal que o coach veio buscar. Eu não sei se você sabe, mas uma das principais razões das pessoas não alcançarem o que elas querem para a vida delas e não conseguirem tomar decisões e dar passos importantes é justamente por causa de crenças limitantes. E se esse é um dos principais fatores, como pode ser tão ignorado nos processos? Chega a ser ilógico não trabalhar crenças com profundidade nos processos de coaching. Bom, eu entendo que muitas coisas existem em torno disso que pode gerar essa limitação.
Eu mesma morria de medo, principalmente no começo, porque se eu identificava uma crença, eu não tinha o quê? Ferramentas para trabalhar com ela. O que eu aprendi na formação era superficial, era chata, era complexa, dava uma volta enorme, não chegava a lugar nenhum. Ao longo do processo, você tem que o quê? Usar diversas técnicas para testar o seu coach, verificar se ele continua implementando o plano que foi criado e se de fato esse plano está sendo o quê? Útil para eliminar aquela crença e mudar a mentalidade dele. Eu tenho certeza que você aprendeu várias técnicas na sua formação e é só continuar usando elas. Uma das coisas que eu faço e que eu recomendo é usar o quê? Uma segunda ferramenta de crenças, completamente diferente da que você usou no processo. Por quê? Justamente para quebrar o padrão, gerar novas reflexões, porque se você continuar fazendo a verificação com as mesmas técnicas e mesmas ferramentas, o coach já conhece e é bem possível que você consiga o quê? As mesmas respostas que ele já te deu anteriormente. E foi exatamente por isso que eu criei um combo com 10 ferramentas de crenças para trabalhar no processo de coaching e gerar o quê? Transformações muito mais profundas nos seus clientes. Aqui abaixo desse vídeo vai ter um link para você conhecer esse combo, né, especial. Então, clica aqui no link. Aliás, não basta só pegar um conjunto de ferramentas e ficar aplicando. Você precisa entender alguns conceitos bem importantes sobre crenças antes mesmo de fazer o seu próximo atendimento. Então, para tudo que você está fazendo e clica nesse link abaixo agora mesmo, porque para te ajudar com isso, eu deixei para você, nesse mesmo link, uma aula onde você vai entender exatamente o que você precisa fazer antes mesmo de você dar o próximo passo. Entender o que são crenças, como elas são divididas, quais os modos de enfrentar cada uma dessas crenças e muito, muito mais. Então, clica no link da descrição, assiste a aula que eu preparei para você, conheça o combo dessas 10 ferramentas de crenças e me diz aqui no campo dos comentários o que você achou desse conteúdo que eu acabei de te entregar, tá certo? Espero que você tenha gostado do que a gente conversou aqui e te vejo no próximo vídeo.